Fala pessoal, esse é mais um projeto da Igreja para Sempre. Espero que você seja abençoado com essa mensagem. Nos siga nas redes sociais, tem um link aqui embaixo, clica nele e confere tudo lá. A paz, amados, tudo bem? Vou ler o Salmo de número 46, diz assim: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundam no coração do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas e o monte seja sacudido pela sua fúria. Amém? Já era comum em outros tempos nós encontrarmos em algumas situações de medo, de aflição, de adversidade. Sempre algum problema nos deixava em alguma situação acuada, aquela situação onde você não sabia para onde ir, sem saída aparentemente. E quando essa situação que nós nos encontramos ou que nós estamos passando, ela faz com que nós perdemos a nossa força. Nós ficamos perdidos, sem ação, vem o sofrimento, vem aquela angústia, a gente não sabe o que fazer. E agora? Para onde que eu vou? Agora que eu estou acuado, veio medo, veio aflição, veio dívida, veio tudo isso, para onde que eu vou? Para onde que eu vou correr? O que vai me salvar, vamos dizer assim? E eu vou falar sobre alguns pontos nesse texto que nós acabamos de ler, que está lá no Salmo 46. O primeiro deles, refúgio e fortaleza. O Salmo que lemos, ele fala que Deus ele é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio é um lugar onde a gente vai se esconder, onde nós nos escondemos de alguma situação em perigo. Vamos supor que nós estamos caminhando na rua, de repente começa a chover, a gente vai procurar um abrigo, a gente vai procurar um socorro, um lugar para se esconder da chuva, seja numa barraca, seja numa marquise de um comércio, enfim. Isso daí é um refúgio, É onde a gente vai se esconder desse perigo. Eu lembro que uma vez eu estava na praia e aconteceu uma situação dessa. Estavam sentados e chuva de verão vem do nada. Aconteceu de fechar o tempo, veio uma chuva forte e todo mundo foi para dentro das barracas ali, dos guarda-sol. E um pessoal foi para o quiosque de alvenaria, aquela construção toda. De repente, bateu um vento forte junto com essa chuva e voou barraca, voou guarda-sol, tudo. E com o pessoal que estava ali naquele abrigo mais seguro, que estava refugiado ali no quiosque de alvenaria, não aconteceu nada. Eles estavam ali tranquilos, continuaram ali, comendo suas porções, enfim. E para o pessoal que estava na praia ali, eles ficaram sem abrigo. É um tipo de coisa que acontece, são abrigos, um tipo de abrigo seguro, um tipo de abrigo que todos são abrigo, mas um mais seguro que o outro. E o salmista está dizendo que Deus ele é o nosso refúgio e fortaleza. E tem uma definição para fortaleza que eu gosto muito dessa definição, que é um lugar fortificado para defender uma zona territorial. Preste atenção, quando você está no território de Deus, você tem total proteção do Pai. O salmista está falando que Deus ele é o nosso refúgio e fortaleza, ou seja, um lugar fortificado para defender uma zona territorial. Então Deus ele tem o território dele ali, onde nós que somos filhos, nós dentro desse território, nós podemos estar tranquilos, descansando em Deus, porque nós sabemos que ali é uma fortaleza. Então ele não é um abrigo, um lugar de refúgio, onde nós iremos se esconder por um tempo e que ele não é seguro. Ele pode ser qualquer lugar que você se esconda de um perigo, de uma chuva, de alguma coisa, ele é um abrigo, ele não deixa de ser um refúgio, mas ele é um refúgio igual Deus está falando para nós, igual o salmista está falando, que ele é um refúgio e ele é uma fortaleza, ele é um lugar seguro, um lugar onde você pode estar tranquilo, habitando tranquilo ali, que pode vir o que for, a tempestade que for, nada vai abalar. É comum nós buscarmos refúgio em outros lugares por causa do desespero, amado, do sofrimento, e esses lugares eles não são seguros. Além de Deus ele ser esse lugar onde nós devemos nos refugiar, esse lugar é a fortaleza. Eu acabei de explicar para você. A fortaleza é aquele território ali, aquele lugar onde você pode habitar tranquilo ali. Você vai se refugiar. Veio problema, veio depressão, veio ansiedade, veio angústia. Corre para lá, vai se refugiar em Deus.
É nele, amado, que nós temos que refugiar, porque ali, além de ser um lugar seguro, onde pode vir qualquer vento que não vai te desamparar, ele ainda é uma fortaleza, ele vai te proteger. Amém? Outro ponto que eu quero trazer para você aqui, que o salmista fala, é socorro presente. Quando nós estamos numa situação de crise, de perigo, de sofrimento, a coisa que mais queremos fazer é resolver esse problema, né? A gente fica ali angustiado, fica sofrendo, a gente passa muito tempo sofrendo e o que a gente quer logo é resolver. Um exemplo, você vai viajar, né? Quando você vai viajar, você leva algo para se prevenir, ainda mais quem tem criança, leva um remedinho, né? Leva uma fralda extra, você tem todos os cuidados ali. Por quê? Porque se algo acontecer, você já está prevenido. Né? É um socorro ali, e isso é um socorro, né? Você está do lado, a criancinha passou mal, teve uma febre, você dá um remédio, isso daí é um socorro. Agora o socorro presente, o que é o socorro presente? Tem um exemplo que eu gosto de dar muito nessa questão do socorro presente, que é o seguinte: quando a criança está aprendendo a andar de bicicleta, ela está aprendendo, tem criança, né? Você está ensinando seu filho, ou qualquer criança que seja, o adulto ele fica do lado. O que acontece? A criança... Existe aquelas crianças que são mais destemidas, né? Que já quer sair, cai, levanta tudo, mas tem aquela criança que tem um pouco mais de medo. E nesse exemplo aqui, é justamente isso que eu quero mostrar para você. A criança está começando a andar, o adulto está do lado, amparando ali. E esse adulto, ele está passando uma segurança para essa criança. Esse é o socorro presente. É assim Deus conosco. É o socorro presente, né? A maioria das crianças elas ficam com medo. E quando esse adulto ele tá, quando a criança ela está na presença do pai, na presença de um adulto, a confiança dela aumenta, porque ela sabe que se cair o adulto está ali para segurar. Se ela se desequilibrar, o adulto vai estar ali para segurar ela. E a criança sabe. E assim, esse entendimento como a criança aprendendo a andar de bicicleta, sabendo que tem um adulto do lado dela ali para amparar ela, sabendo que aquele adulto é um socorro presente, é o mesmo sentimento que nós temos que ter com o Pai, com Deus. É saber que Ele é socorro presente. O salmista está falando, o Senhor é o meu refúgio, minha fortaleza. Ou seja, nós vamos correr para lá, nós vamos nos abrigar ali, porque nós sabemos que ali, além de nos abrigarmos, a gente vai estar protegido. E esse socorro presente é porque essa fortaleza, ela não está numa outra cidade, ela não está distante. Ela é presente, ela é socorro presente. Amém? É isso que eu quero mostrar para você. Deus, nos momentos mais difíceis, é onde nós precisamos entender que Deus ele está do nosso lado, assim como o pai está do lado do filho, que está começando a andar de bicicleta, assim é Deus conosco. Ele é esse socorro presente na nossa vida. Um exemplo muito grande de socorro presente na vida foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, por onde ele passava, as pessoas que precisavam de um milagre dele, aproveitou a presença dele para poder adquirir o milagre, para poder receber o milagre, a cura. Jesus ele estava passando, a mulher com fluxo de sangue, ela veio correndo, ela falou assim, meu socorro está presente, meu socorro está aqui. E é onde ele, nesse momento, vai e cura ela. O cego de Jericó, amado, quantos exemplos nós temos na Bíblia de pessoas que aproveitaram essa oportunidade de Jesus passando. Jesus ele era o socorro presente naquela época e ele é nosso socorro presente hoje. Creia nisso, amado, creia nisso. Todos aqueles que foram curados, eles aproveitaram o momento em que Jesus estava passando. E é isso que eu quero falar no terceiro ponto. Não temas, não temas. Né? O texto fala assim, por isso não temeremos, ainda que a terra trema. A continuação do Salmo. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Por maior que seja a sua luta, o seu desafio, não temas. Não temas. É claro que vai ter coisas que nós vamos passar que nós não vamos ter o controle de tudo. Vai ter situações, adversidades imprevisíveis, né, que nós não vamos ter o controle daquilo ali. Mas se nós cremos, nós temos a certeza de quem é o nosso refúgio, de quem é a nossa fortaleza e o nosso socorro presente. Se você não crê, amado, o medo ele vai te dominar, ele vai te paralisar. O medo tem poder para isso, para fazer a gente desistir.
E não é desistir somente do objetivo nosso, das lutas, ou daquilo que a gente está passando, ou de adquirir uma cura. Não, às vezes esse medo ele pode fazer a gente até desviar dos nossos caminhos. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. O medo ele paralisa mesmo. Se a gente não souber quem é nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro presente, a gente não vai saber para onde ir. A gente vai ficar buscando ajuda, vai ficar buscando refúgio em outros lugares. Olha, desistir da caminhada desistir da caminhada com Cristo por causa do medo, ele pode acabar com a sua vida. Nós precisamos tomar muito cuidado, amado. Muito cuidado mesmo. A gente não pode deixar coisas pequenas. É um novo tempo que a gente está passando, né? Vem acontecendo coisas novas, mas a gente precisa entender quem é o nosso seguro, quem é o nosso porto seguro. Nossa esperança está em Cristo, amado. Nós somos limitados. Muitas vezes nós queremos resolver tudo do nosso jeito. Isso daí é uma característica. Às vezes a gente quer ter aquela força, assim, tem muita gente que não tem, mas tem gente que quer resolver sim. E a maioria das vezes porque nós confiamos muito em nós. E a gente quer resolver tudo do nosso jeito, achando que a gente tem um controle de tudo. E, na verdade, a gente não tem controle de nada. Uma frase que eu coloquei aqui é o seguinte: nós não temos o controle de nada. Não temos o controle de nada. Ou Deus tem o nosso controle, ou o diabo. Nós não temos o controle. Quando a gente acha que a gente tem um controle da nossa força, é o diabo que tá dominando. A nossa força vem do céu. Nós precisamos entender isso daí, que nós não temos o controle de nada. Ou Deus tem o controle da minha vida, ou é o diabo. Não tem como eu falar assim, eu tenho o controle e pronto, acabou. Não. Ou Deus está no controle da minha vida, ou é o diabo, né? E quando nós fazemos algo que nós achamos que nós temos o controle, né, e isso não dá certo, a gente começa a gerar os conflitos psicológicos. Aí vem aquelas doenças do mal, né, aquelas doenças, ansiedade, alguns problemas psicológicos, depressão, estresse, alguns transtornos por causa das preocupações. Mas por que isso acontece? Porque nós queremos agir de acordo com a nossa força. A gente não vai agir com a força de Deus. Quando a gente busca o refúgio em Deus, quando a gente sabe que Ele é socorro presente, a gente não vai acontecer a mesma coisa da pessoa que ela quer agir por conta própria. E quando desencadeia esses problemas, aí complica para a pessoa, viu? Aí, bicho, para onde você vai ter que correr e muitas vezes a pessoa consegue, ela tem tempo de entender quem é o socorro, e hoje eu estou mostrando para você aqui. O que eu quero dizer nesse texto é o seguinte: se você está passando por uma situação dessa, se você está com uma ansiedade, com algum transtorno, tipo de transtorno, porque você tentou resolver alguma coisa do seu jeito, porque você não teve essa percepção, se você ainda não teve esse conhecimento, hoje eu estou falando para você aqui. Deus, Ele é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza e Ele é o socorro presente. Não temas. Olha o exemplo que o salmista dá aqui. Ainda que os montes se afundam no coração do mar, e ainda que estronde as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos. Olha cada exemplo absurdo que ele dá, né? Parece ser um absurdo, mas ele está dando o extremo. Ainda que qualquer coisa dessa aconteça, não temas, porque agora você está sabendo quem é o seu refúgio, sua fortaleza e seu socorro presente. Quando deixamos de confiar em Deus para confiar em nós mesmos, na nossa força, nós abrimos uma brecha na nossa vida que depois fica difícil de fechar. Só que o salmista, pensando nisso tudo que aconteceu, ele mostra no mesmo Salmo 46, lá no verso 10, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Nós podemos confiar no nosso coração e descansar na certeza de que temos Deus como centro da nossa vida, como nosso refúgio, como nossa fortaleza, como aquele socorro presente na nossa vida. Nós não vamos ser como uma criança com medo, sem saber para onde ninguém vai conseguir fazer as coisas sozinho. Nós temos uma dependência, essa dependência vem do alto. Nós precisamos entender, seja um momento de angústia, seja um momento de aflição, seja um momento de desespero, não sei qual a situação que você se encontra que está vendo isso, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: nós temos um Deus que Ele é o nosso
refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro presente no momento de aflição, no momento de angústia. Amém? Quero convidar você a fechar seus olhos e acompanhar comigo nesta oração. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, e te agradecemos porque entendemos, Senhor Deus, que com as nossas forças nós não conseguimos caminhar. Tudo aquilo que nós tentamos fazer da nossa mão, da nossa vontade, pode abrir brecha para dar coisas erradas, Senhor Deus. Mas nós temos que entender que nós temos um lugar para onde ir quando uma situação de adversidade vier de encontro a nós, Senhor Deus. Nós precisamos entender que nós temos um refúgio, que nós temos um lugar seguro, que é uma fortaleza, Senhor Deus, que nada que vier vai afligir, vai atingir, porque nós sabemos quem é essa fortaleza na nossa vida e nós sabemos, Senhor Deus, e entendemos que essa fortaleza ela não está distante, ela é presente, Senhor. Ela é um socorro presente, Pai. Nós te adoramos, Senhor Deus, e nós cremos, Pai, nas tuas promessas, nós cremos em tudo que o Senhor tem para nós e que o Senhor pode reverter qualquer quadro que seja, Senhor, para que o nosso coração esteja voltado para o Senhor e não nas coisas do mundo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.